Neste mês, nós estamos numa série de sermões cujo tema é o que Ele diz que eu sou. O que Deus diz que nós somos. E nessa noite, nós vamos ouvir que Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós vamos estudar isso baseados na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler agora os versos 17 a 20. Depois nós vamos usar outros versículos, mas todos serão projetados, então você pode acompanhar na sua Bíblia ou na projeção, como você achar melhor, ok? Vamos ler então, diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Vamos orar. Senhor, nós cremos que Tu és o único Deus e que Tu tens poder para falar conosco pela Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é a única verdade vinda de Ti. Nós cremos que o Teu Espírito tem poder para falar aos nossos corações. E nós pedimos agora, Senhor, que Ele me conduza durante esta mensagem, mas que também toque o coração de todos nós que estamos aqui, para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, faz alguns meses que você deve ter acompanhado, eu também acompanhei, que nós brasileiros vimos aí a intenção do presidente da República, Jair Bolsonaro, indicar o seu filho, Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Tudo bem? Lembram-se disso? Teve uma discussão grande isso, porque estava se debatendo aí alguns temas para saber se isso era correto ou não. E 3 temas eram os principais debatidos nessa história. O primeiro era uma questão ética. Se seria ético o presidente anunciar o seu filho como embaixador na principal embaixada brasileira no mundo. Até se discutiu se isso não era um crime de nepotismo. Nepotismo é quando você favorece algum parente seu, ainda que ele não seja a pessoa mais indicada, ou ainda não. Quando ele não é a pessoa mais indicada, você favorece um parente seu porque você tem poder para indicá-lo num cargo político. Só que a defesa do presidente é que isso não era nepotismo, porque o crime de nepotismo é para indicações administrativas, e o cargo de embaixador é um cargo político, então isso não era nepotismo. O segundo tema debatido pela sociedade aqui no Brasil é o seguinte: é se o deputado estava preparado para ser embaixador. E quando perguntaram se ele tinha condições de ser embaixador, teve uma resposta que foi, para mim, meio irônica. Disseram assim: ele fala bem inglês, porque ele fez intercâmbio, eu acho, nos Estados Unidos, e além disso ele faz churrasco de hambúrguer muito bem. Então, como se esse fosse o preparo para que ele fosse embaixador nos Estados Unidos. E a terceira coisa, aliás, só lembrando, não sei se você sabe, o Vinícius de Moraes, o poetinha da Bossa Nova, ele era diplomata, né? E ele estudou no Instituto Rio Branco, que é um instituto que forma diplomatas no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E eu conheci um senhor que estudou no Instituto Rio Branco, ele falou que era muito puxado, ele falava 4 idiomas, ele estudava muito. Então, a questão do preparo para ser embaixador, para pertencer ao Itamaraty, ao corpo de diplomatas no Brasil, é uma coisa muito séria. E eu lembro o Vinícius de Moraes, assistir um filme sobre a vida dele, quando ele começou a cantar a Bossa Nova, nos barzinhos lá de Copacabana, do Leblon, o pessoal estranhou que todo mundo ia de bermuda, camiseta, camisa florida, e ele ia de paletó e gravata. E um dia perguntaram para ele: mas Vinícius, por que você vem de paletó e gravata cantar a Bossa Nova? Ele falou: já estão pegando no meu pé lá no Itamaraty, que eu ando sempre com um copo de uísque na mão. Eu tenho um termo assinado lá que sempre que eu fizer alguma coisa pública, eu estarei de paletó e gravata, então eu só vou cantar assim.
Não que esse seja o principal preparo para ser embaixador, mas só para vocês terem ideia do nível que é de exigência da pessoa, como ele fala, o que deve falar, como ele se veste, aonde ele pode ir, aonde não pode, que tipo de presente ele pode receber, que tipo não pode. Então, tinha um questionamento se o Eduardo Bolsonaro tinha esse preparo, sabia disso. E o último questionamento é se ele tinha conhecimento dos temas que ele tinha que defender junto ao país parceiro tão importante como é os Estados Unidos. Então, se ele sabia a importância dos temas do agronegócio, da indústria, as questões políticas, o apoio de um tema ou outro, se ele estava inteirado, se ele tinha conhecimento sobre isso. Bom, o assunto ficou aí na boca de todo mundo, nos meios de comunicação, e acabou que ele não foi indicado. Eu fiz essa introdução, depois eu quero voltar nesses 3 temas, tá? Mas agora eu vou para o texto, não penso que eu vou falar de política hoje não. No texto que a gente leu, Deus diz, por meio do apóstolo Paulo, que nós somos embaixadores de Cristo. E eu quero que você pense, o que você acha que é mais importante? Ser embaixador do Brasil ou ser embaixador do reino de Deus? O que você acha que exige mais? Ser embaixador do presidente Jair Bolsonaro ou ser embaixador do Senhor Jesus Cristo? Essa é a questão. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, porque para mim é muito claro que ser embaixador de Cristo é muito mais importante do que ser embaixador do Brasil, é legal a gente entender qual era o conceito que o apóstolo Paulo tinha quando ele escreveu esse texto. Porque hoje em dia ser embaixador é uma coisa, naquela época era diferente, não era muito diferente, mas era um pouco diferente. Então vale a pena a gente entender quando o apóstolo Paulo diz: vocês são embaixadores de Cristo, o que exatamente ele está querendo dizer? A primeira coisa é que essa era uma realidade em que o Império Romano tinha conquistado muitas terras e tinha 2 tipos de províncias conquistadas por Roma. O primeiro tipo de províncias eram as províncias senatoriais. O que é isso? É um tipo de província onde o ambiente é pacífico, onde todo mundo está gostando de ser dominado. Era como você pegar um país bem pobre no mundo e falar assim: olha, os Estados Unidos vai tomar conta desse país aqui e a partir de hoje vocês serão cidadãos americanos, vocês vão ter tudo que os americanos têm. Pode ser que em muitos países o pessoal fala: opa, manda, vem logo, não é? Traz condições, traz dinheiro, traz prosperidade, traz emprego, traz saúde, saneamento básico e tal. Então, essas eram as províncias senatoriais, onde não tinha problema. Mas existia outro tipo de província, que eram as províncias imperiais. Essas províncias tinham esse nome porque eram províncias onde o povo estava insatisfeito, onde era um povo dominado que não gostava de ser dominado por Roma. E a província onde o apóstolo Paulo está, onde os judeus estão, era uma província desse tipo, em que o pessoal não gostava de ser dominado pelos romanos. Então, o que o imperador fazia? Ele nomeava um embaixador para esse tipo de província, onde ele tinha que fazer algumas coisas. O que ele tinha que fazer? A primeira coisa é que ele era o administrador daquela terra conquistada. A segunda coisa é que ele tinha um cargo de primeiro escalão. Ele era um líder que reportava-se diretamente ao imperador. Depois, ele era responsável por fazer o povo daquela província obedecer às leis de Roma. Ele respeitava as leis locais, mas desde que as leis de Roma também fossem respeitadas. E ele tinha uma função legal, que era tentar fazer com que as pessoas mais importantes do povo conquistado, elas se tornassem cidadãos romanos também. Lembra o apóstolo Paulo? Ele diz: eu sou judeu, eu sou fariseu e tal. E ele também tinha o título de cidadão romano. Ele foi uma pessoa que conquistou esse título junto ao embaixador. O embaixador tinha esse objetivo de transformar as pessoas mais importantes em cidadãos romanos para que eles pudessem ajudar a difundir o domínio de Roma no lugar, naquela província, ok? Outra coisa é que esse embaixador, ele sempre tinha que estar alerta, porque ele estava vivendo no meio de gente que não gostava dele, no meio de pessoas inimigas. Ele não saía todo dia de casa com segurança, sabendo que não ia sofrer nenhum atentado. Ao contrário, ele sempre andava com proteção, com segurança, porque alguém insatisfeito, né, poderia atentar contra a sua vida. E mais do que isso, era uma pessoa
e quem já morou fora aqui pode dizer, era uma pessoa que vivia numa cultura diferente, geralmente da qual não gostava. Sentia-se sempre fora. Por um lado, se sentia privilegiado por ser embaixador, mas talvez preferisse estar num cargo alto lá em Roma mesmo, se sentindo mais dentro de casa. Então, é essa figura que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele diz que um cristão, como a grande maioria de nós que estamos aqui, somos embaixadores de Cristo. Alguém que está numa terra que não é sua, com uma missão muito específica e que muitas vezes não será bem recebido. Muitas vezes as pessoas não vão concordar com algum tema ou com alguma ideia que a gente defende. Esse era o papel do embaixador. Agora, por que eu e você aceitamos esse título de embaixador se não é um título muito fácil? Por que a gente topa ser embaixador de Cristo? Eu não li os versos 14 e 15 anteriormente, mas eu vou ler agora. O apóstolo Paulo diz assim, antes do que a gente leu, tá? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que a gente aceita o cargo de embaixador? Porque o amor de Cristo nos constrange. Porque a gente sabe que quando Jesus decide morrer na cruz em nosso lugar, ele faz isso simplesmente por amor. Ele não ganha nada com isso, além da demonstração do amor de Deus pelo seu sacrifício. E cada vez que eu penso quanto Jesus me amou, eu fico com vergonha. Porque eu não consigo demonstrar nem um pedacinho do meu amor comparado ao grande amor de Jesus de uma forma satisfatória. Eu me sinto pequeno, eu penso assim, Senhor, o que eu posso fazer? Porque imagina, Deus dando o seu filho para morrer por pessoas que nem gostavam dele. Foi isso que Deus fez por nós. E é esse amor revelado em Cristo que nos constrange. Então, qual é a nossa motivação como embaixadores? É tentar retribuir um pouco desse amor de Jesus sobre nós. E a gente tem que saber demonstrar amor. Isso é até mais sério do que parece. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versos 20 e 21, diz assim, é sério isso, hein? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ser embaixador de Cristo, constrangido pelo amor de Jesus, implica em demonstrarmos amor e vivermos amando as pessoas. Ainda que seja num lugar onde as pessoas não gostem da gente. A gente vai gostar, a gente vai amar. E como a gente faz isso? Aí está no texto que a gente leu, versículos 16 e 17, diz assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. O que ele está querendo dizer? Como que a gente exerce essa função de embaixador? De duas maneiras. A primeira é mudando o nosso ponto de vista sobre as pessoas. Por quê? Como que a gente avalia as pessoas? Ele é um bom filho? Ela é uma boa esposa? Ela é uma boa mãe? Ele é um bom pai? Ele é um bom trabalhador? A gente avalia as pessoas assim. E conforme a gente acha que a pessoa é boa ou ruim, a gente dá mais ou menos atenção, mais ou menos carinho, mais ou menos cuidado. Não é assim que a gente faz? Mas é assim que deveria ser? Não. Porque Jesus, quando morre na cruz por amor, ele morre por todos. Ele demonstra amor por todas as pessoas. Não interessa o passado, a história, os pecados, nada. Ele ama todos igualmente e faz por amor por todos. Então, o nosso ponto de vista de como nós vamos avaliar ou nos entregar em amor às pessoas tem que ser mudado. Tem que ser assim,
se Deus criou esta pessoa, ela precisa ser amada. Ela precisa entender e sentir o amor de Jesus por meu intermédio, porque eu sou embaixador de Jesus para fazer isso. Essa é a minha responsabilidade. Paulo era judeu, era cidadão romano, era pregador aos gentios, mas acima de tudo, Paulo era servo de Jesus. E por ser servo de Jesus, ele assume essa verdadeira nacionalidade. Ele diz assim: olha, não interessa se é homem, se é mulher, se é estudante, se é formado, se é analfabeto, se é culto, se é inculto, se é rico, se é pobre, se é trabalhador, se é empresário, se é desempregado, se é jovem, se é adolescente, se é adulto, não importa. É criatura de Deus, merece amor. Foi colocado por Deus perto de mim, merece amor. Por quê? Porque eu sou um embaixador de Jesus, que veio aqui para nos amar. Agora, como esse amor deve ser revelado? Também está no texto que a gente leu. A partir de uma mensagem. E qual é a mensagem que o apóstolo Paulo diz que a gente tem que levar? É essa assim, ó. Versículos 20 e 21. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A mensagem que nós temos que levar, que essa mensagem de amor, é a seguinte: você, todas as pessoas com quem eu tiver contato, precisa saber, eles precisam saber que é necessário se reconciliar com Deus. E tem muita gente perto da gente no dia a dia que não sabe disso. Tem muita gente que diz assim: mas eu nunca briguei com Deus. Eu não tenho problema, porque normalmente quando a gente vai fazer uma reconciliação, a gente pega duas pessoas que se desentenderam, não é assim? Teve uma briga, teve algum atrito, uma diferença. Então a gente fala assim: vamos se reconciliar. E tem muita gente que não sabe que precisa se reconciliar com Deus, não entende isso. E a gente tem que dizer por que as pessoas precisam se reconciliar com Deus. Porque a Bíblia diz que quando a gente peca, esse pecado, ele interrompe a nossa comunhão com Deus. Então eu estou aqui, Deus está aqui. Cada vez que um ser humano peca, esse pecado ele fica no meio. E ele não permite o relacionamento do homem com Deus, por conta do pecado. Bom, então a gente está perdido. Por quê? Porque todos nós pecamos, certo? Como é que eu vou me relacionar com Deus se eu sou pecador? Aí vem a demonstração de amor de Jesus. Quando Jesus, sabendo da lei de Deus, que só há perdão de pecado com derramamento de sangue de uma pessoa pura, Jesus vem ao mundo sem pecado, derrama o seu sangue e com esse sangue paga o preço do nosso pecado e tira esse pecado que está entre mim e Deus. E aí promove reconciliação. E é legal, o versículo 19, que diz assim, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Esse termo que aparece, não lançando em conta, é um termo contábil. Sabe quando você faz uma dívida? Antigamente lá no interior, em Pindamonhangaba, onde eu nasci, a gente ia comprar alguma coisa na farmácia, na mercearia, tinha uma... tem uma que é do meu tempo, essa é do meu tempo. Tinha uma caderneta lá. Lá em Pindamonhangaba a gente falava caderneta. Tinha uma caderneta. Cada vez que eu comprava alguma coisa sem dinheiro, o dono da loja lançava. Eu não, viu gente? Meu pai e minha mãe. Lançava na caderneta. E aquilo era uma conta era uma contabilidade, era uma conta que ia se somando. E quando a gente peca, o nosso pecado vai colocando, Josemir pisou na bola aqui, Josemir errou aqui, e esses pecados vão fazendo separação entre o Josemir e Deus. Mas quando Jesus morre na cruz e reconcilia o mundo com Deus, diz o texto, Deus não leva mais em conta, Ele não conta mais, não tem mais pecado. E aí há uma reconciliação. O embaixador de Cristo é esse que sabe
que tem muita gente que precisa se reconciliar com Deus, mas ainda não descobriu que a única forma de pagar esse preço é pelo sacrifício de Jesus. E sabe, gente, as religiões, em geral, elas tentam criar fórmulas ou maneiras de pagar esse pecado, de uma forma que só depende das pessoas. Por exemplo, há religiões que dizem o seguinte: para você ser perdoado dos seus pecados, você tem que fazer uma viagem para um lugar sagrado. Aí quando você fizer essa viagem, você está perdoado. Dependeu só da pessoa poder viajar, certo? Há outros grupos religiosos que dizem assim: olha, você vai ficar fazendo essas orações tantas vezes, conforme o pecado você ora mais, ora menos, vai rezando, vai pagando. Outros dizem assim: olha, você vai reencarnar várias vezes, vai vivendo, cada vida você vai pagando um pouco, quando acabar, não precisa reencarnar mais. Outros dizem assim: ó, você tem que dar dinheiro, ou para uma instituição religiosa, ou você tem que dar dinheiro para fazer boas obras, para ser bom com as pessoas. Encontra um mendigo, uma pessoa necessitada, ajuda, faz alguma coisa e tal. Eu não quero aqui, de forma alguma, discutir religiões. De forma alguma, respeito às religiões. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus diz que isso não é suficiente. E isso precisa ficar muito claro. Por quê? Porque por mais que a gente faça coisas boas, vá no lugar correto, vai na hora certa, tudo isso é pouco para pagar o preço do nosso pecado. Por quê? Porque Deus disse que só pelo derramamento de sangue de uma pessoa pura, e só existiu um puro, o próprio Filho de Deus que encarnou Jesus Cristo. Então não tem outro jeito. Aí você diz: bom, se não tem outro jeito, o que eu tenho que fazer? E essa é a maravilha da graça de Deus. É muito mais fácil do que qualquer coisa que qualquer religião proclame. É muito mais fácil. A única coisa que a gente tem que fazer é acreditar que Jesus está pagando o preço do nosso pecado. Quem tem fé que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para isso e morreu na cruz no seu lugar, quem acredita nisso, já está reconciliado com Deus. É muito mais fácil. Basta crer. E esse é o nosso ministério da reconciliação. Se você é um embaixador de Cristo como eu sou, nós somos ministros desta mensagem. É anunciarmos que qualquer pessoa pode se reconciliar com Deus sendo perdoada por Jesus. Agora, vamos voltar às 3 questões do Eduardo Bolsonaro. Porque se tem gente que achava que ele não estava preparado, talvez a gente vai perguntar aqui: bom, e a gente? Como é que a gente está sendo embaixador de Cristo? Então eu vou voltar nas mesmas 3 questões, ok? A primeira é a seguinte: será que é nepotismo eu, Josemir, ser embaixador de Cristo? Então, não é. Sabe por quê? Porque tem uma coisa legal. No povo de Deus, no reino de Deus, não existe amigo e filho de Deus separado. Todo mundo é filho de Deus e todo mundo é amigo de Deus. Não tem privilégio, porque todos são iguais, todos são tratados por Deus da mesma forma. Olha que legal. Primeiro capítulo do Evangelho segundo João, a gente lê assim: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A todo mundo que creu em Jesus, recebeu o direito de ser filho de Deus. Então todo mundo é filho de Deus, não tem privilégio. Esse cristão é mais importante, ele vai ser embaixador. Essa irmã é mais importante, ela vai ser embaixadora. Não, todo mundo é embaixador. A outra coisa, nós estamos preparados? E essa é a maior dúvida que às vezes eu encontro conversando com pessoas na igreja. Josemir, às vezes eu tenho vontade, eu entendo que eu tenho que fazer alguma coisa, eu sei, isso é um peso para mim, porque eu quero fazer alguma coisa, mas eu acho que eu não estou preparado. Você está preparado, você está preparada, creia nisso. Sabe por quê? Porque esse preparo não vem com faculdade teológica, esse preparo não vem com anos dentro da igreja, esse preparo não vem com certificados na escola bíblica. Tudo isso é importante, claro. Mas Deus providenciou uma forma de nos preparar por Ele mesmo. E como que Ele fez isso? Enviando a nós o seu Santo Espírito. Olha que legal.
Atos dos Apóstolos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, ou seja, vão falar de mim como embaixadores em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo que está em nós nos dá poder para fazer isso. Mas e se eu esquecer o que eu tenho que falar? Não fica preocupado. Olha outro texto, João 14:26. Jesus dizendo: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu já encontrei gente que chegou assim e falou assim: Josemir, você não acredita. Eu sentei do lado de uma mulher no metrô, e ela falou que estava precisando de ajuda, e a gente começou a conversar, e eu comecei a falar coisa com ela, e olha, eu falei coisa da Bíblia, eu falei coisa de Jesus, eu falei um monte de coisa, gente que eu nem sabia que eu sabia. Eu comecei a falar e eu falava de Deus e a pessoa ouvia e eu fiquei até assustado comigo mesmo. Pois é, porque o Espírito Santo te dá poder e te faz lembrar o que você precisa falar quando você se dispõe. Agora, muitas vezes a gente fica com medo, mas será? Esse medo não é de Deus. Você está preparado e você está preparada para serem embaixadores de Cristo. E a terceira coisa é o seguinte: a gente sabe quais são os temas que a gente tem que defender do reino de Deus como embaixadores. E aqui eu fiquei preocupado quando eu vi uma pesquisa feita por uma instituição americana chamada WinArm. Esse centro de pesquisa fez uma pergunta muito simples para 1.000 igrejas. E ele primeiro fez essa pergunta para os membros das igrejas. A pergunta era a seguinte: para que serve uma igreja? Para que uma igreja existe? Está ali um gráfico, ó. 89% dos membros disseram assim, cor azul: a igreja existe para eu ser uma pessoa melhor e para eu cuidar da minha família. E 11% respondeu: a igreja existe para anunciar a salvação em Cristo. Pegaram a mesma pergunta e fizeram para os pastores. E o resultado está no gráfico do lado. Quase que o inverso. Enquanto foi 89-11, o segundo foi 90-10. Para os pastores, a igreja existe para anunciar a salvação de Jesus. E apenas 10% responderam para cuidar das pessoas e das suas famílias. Aí você diz assim: Josemir, mas espera aí, isso não pode estar errado, porque as duas coisas são importantes. É claro, cada um respondeu debaixo do seu ponto de vista, eu entendo, tudo bem. Mas eu preciso saber, e nesse mês nós estamos estudando o que Deus diz que eu sou. Uma das coisas que Deus diz que eu sou é embaixador de Cristo. E embaixador é alguém que leva uma mensagem de reconciliação do homem com Deus. Quando eu sou embaixador de Cristo, a minha mensagem é: você pode ter os seus pecados perdoados se você tiver fé em Jesus como Filho de Deus. Se você reconhecer que você é um pecador, se você reconhecer que você precisa de perdão e buscar esse perdão em Jesus, somente pela fé, você será perdoado. Então essa é a nossa missão: promover reconciliação do homem com Deus através de Jesus Cristo. E eu quero que você pense comigo: quantas pessoas vocês acham que vão morrer esse ano, que eu e você conhecemos, que não sabem que precisam se reconciliar com Deus e nem sabem como? Eu quero terminar essa mensagem com um exemplo. É uma história de dois pastores, o pastor Rick Warren e o pastor Jimmy Warren. Rick Warren é o pastor daquela igreja em Saddleback, na Califórnia, uma igreja com propósitos. Não sei se você já ouviu falar dessa igreja. Ele escreveu esse livro, Uma Igreja com Propósitos, e outro livro que foi um best-seller, 40 Dias com Propósitos. Eu tive o privilégio de fazer um curso nessa igreja, diretamente com o pastor Rick Warren. E eu me lembro de uma história que ele contou, que sempre está na minha cabeça. A história era sobre o pai dele, o Jimmy Warren. O pastor Jimmy Warren, ele não era um pastor assim em tempo integral na igreja, que vivia do salário da igreja. Ele era um carpinteiro e ele construía casas de madeira. Lá nos Estados Unidos, muitas casas são de madeira, não é?
E quando ele não estava construindo uma casa encomendada para ganhar o dinheiro dele, ele construía igrejas de graça. Ele sabia que um grupo estava se formando e não tinha onde se reunir. Ele chamava os empregados dele, iam lá e construía uma igreja, entregava a igreja, falava: agora você tem uma igreja. E ele construiu mais de 150 templos de igrejas batistas nos Estados Unidos, no seu horário de folga, no seu tempo de férias. Mais de 150. E o pastor Jimmy Warren ficou muito doente, se eu não me engano era câncer, e ele estava já numa situação terminal no hospital. E ao seu lado estava o Rick Warren, o filho dele, e a esposa do Rick. Em determinado momento o pastor Jimmy Warren começou a querer sair da cama. Sabe a pessoa quando está no leito e fica agitada e quer descer e tenta arrancar as coisas? E o pastor Rick pulou sobre o seu pai e falou assim: pai, o que está acontecendo? Para, pai. Pensando que ele estava fora de si. E aí o pai deu uma parada. Passaram-se alguns minutos, novamente o pastor Jimmy: filho, dá licença, eu preciso sair daqui, eu preciso descer, eu preciso sair. E o Rick falou: pai, o senhor sabe que o senhor não pode, o senhor está doente, o senhor não tem forças para sair dessa cama. Passou mais algum tempinho, novamente o pastor Jimmy Warren tentou sair, o seu filho segurou e a nora segurou. Ele falou assim: pai, a gente não está entendendo, o senhor sabe que o senhor está doente, o senhor não pode sair daqui. E o pastor Jimmy Warren falou o seguinte: filho, eu sei que eu estou morrendo, eu sinto que eu estou morrendo, mas eu não quero morrer sem levar mais uma pessoa para Jesus. Eu não quero morrer sem fazer a reconciliação de mais uma pessoa com Deus. E o pastor Rick falou: pai, o senhor não pode. O que eu posso fazer por você? E o pai do Rick falou assim: filho, eu fico aqui, mas você tem que prometer que você vai levar mais uma pessoa para Jesus. E todo dia que você acordar, eu quero que você se lembre, levar mais uma pessoa para Jesus. Isso ficou na cabeça daquele pastor. Tenho certeza que está na cabeça dele até hoje, porque está na minha cabeça até hoje. E eu fico pensando que a gente está no mês de janeiro, e há poucas semanas atrás, alguns de nós, ou talvez a grande maioria, ou todos nós, fizemos resoluções de ano novo. Esse ano eu quero fazer isso. Esse ano eu quero fazer isso. Talvez você tenha algum propósito específico para realizar em 2020. Então eu queria terminar essa mensagem fazendo um convite para você. Será que você gostaria de, nesse ano de 2020, levar mais uma pessoa para Jesus? Você colocar como um propósito seu para esse ano, uma resolução: eu vou ajudar isso, eu vou fazer aquilo, tudo bem. Mas no meio dessas resoluções, como embaixador de Cristo, esse ano, eu quero pedir a Deus que Ele me use para levar mais uma pessoa para Jesus. Josemir, parece pouco essa meta, parece pequena. Pois eu vou dizer, tem anos das nossas vidas que a gente passa o ano inteiro e a gente não leva ninguém para Jesus. Verdade ou mentira? Então a meta não é grande nem pequena. A meta é para nós, diante de Deus. Mas e se eu me esforçar e eu não conseguir? Queridos, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então, às vezes você prega para algumas pessoas, elas não aceitam a Jesus naquele momento, mas aquela semente plantada pode frutificar em qualquer momento da vida dela. Você não vai saber, não tem problema. Mas o que Deus espera é que no nosso coração tenha o desejo: eu quero ser um embaixador de Cristo, eu quero levar mais alguém para Jesus. Porque isso é ser embaixador. Então, para terminar, eu quero que você feche os seus olhos agora, abaixe sua cabeça. Todo mundo, por favor. E eu creio que enquanto eu estudava para esse sermão,
Deus queria que eu dissesse isso para você. Vocês são meus embaixadores. E eu quero que vocês levem a mensagem de reconciliação às pessoas que estão próximas a vocês. E talvez, como eu mesmo fiz esse propósito, outras pessoas queiram fazer. Esse ano de 2020, eu quero acordar preocupado em levar mais uma pessoa para Jesus. Se você quer fazer esse propósito entre você e Deus, eu quero orar por você e só quero que você faça um sinal. Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo vai agir por nosso intermédio. Amém. Pode baixar. Deus está vendo a mão de todos vocês. Amém. Amém. Deus vai fazer isso. Nós vamos clamar. Amém. Estou vendo sua mão. Glória a Deus. E antes de orar, eu não sei quais são as pessoas que estão aqui. Talvez você entrou aqui e você até hoje não tinha entendido que você precisa se reconciliar com Deus. E que você precisa ter os seus pecados perdoados. E para ter os seus pecados perdoados, só é necessário dizer: eu creio em Jesus como meu Salvador, como Filho de Deus, que morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Se alguém que está aqui nessa noite e que até hoje não manifestou esse desejo, eu quero dizer hoje que, como embaixador de Cristo, eu quero que você se reconcilie com Deus. Basta você dizer no seu coração: eu creio em Jesus como Salvador da minha vida. E eu também quero orar por você. Então, se tem alguém com esse desejo, entregando agora a sua vida a Jesus, faz um sinal para mim, levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Alguém? Eu não vou me deter muito com isso. Alguém? Muito bem. Vamos ficar todos em pé. E nós vamos orar a Deus e colocar diante do Senhor esse nosso desejo de que em 2020 estaremos levando essa mensagem do nosso Rei. E eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus haja poderosamente na sua vida, para que você tenha essa alegria de no final do ano dizer assim: eu posso descansar em paz, não morrer, mas estar descansado, porque eu levei mais uma pessoa para Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz. E te agradecemos, ó Deus, porque muitas vezes entendemos que somos teus embaixadores, mas porque nesta noite o Senhor toca o nosso coração para que nós sejamos efetivos embaixadores, levando a mensagem de salvação do teu Filho Jesus, confiando no poder do teu Santo Espírito, que quando nós acordarmos amanhã, e daqui a um mês, e daqui a 2 meses, de alguma maneira o Senhor nos lembre de que podemos anunciar a salvação de Jesus, e que haja colheita, Senhor, que haja frutos, que haja salvação com as pessoas que conhecemos e para as quais vamos anunciar o teu Filho Jesus. Usa, Senhor, a tua igreja, nos faz assim, envia-nos a nós mesmos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.